Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em dois textos das Escrituras. O primeiro deles se encontra lá em Gênesis capítulo 21. Gênesis 21. Primeiro texto, nós vamos ler. E peço que vocês deixem aberto, por favor, irmãos, no livro de Gênesis, a partir aí do versículo 21. E nós vamos ler vários textos no livro de Gênesis. Gênesis 21, a princípio, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. E depois nós vamos ler Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Gênesis, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 7. E permaneçam com o livro de Gênesis aberto. E depois Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Eu vou ler e toda a igreja assim acompanha. Gênesis 21, versículo 1 ao versículo 7 diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Agora Hebreus, capítulo 11, versículo 20, que diz assim: Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, dando continuidade às mensagens que nós estamos às quartas-feiras meditando juntos aqui no templo do Senhor, nós vamos hoje dar prosseguimento acerca do patriarca Isaque. Como nós lemos aqui o texto, fala acerca do nascimento de Isaque, aqui em Gênesis capítulo 21, e também lá em Hebreus capítulo 11, versículo 20, nos fala acerca também que Isaque depois abençoa a Jacó e Esaú, seus 2 filhos. Mas a mensagem desta noite tem como título o seguinte: o cumprimento da promessa de Deus. O cumprimento da promessa de Deus. Isto se referindo a Isaque. Isaque, o cumprimento da promessa de Deus. Este é o tema que nós vamos desenvolver nesta noite, com base nos textos que nós lemos em Gênesis 21, do versículo 1 a 7. Nós vamos ver ainda no capítulo 22, no capítulo 24, e aí um pouco acerca da vida de Isaque. E lemos também em Hebreus capítulo 11, versículo 20. Meus amados irmãos, Isaque, filho de Abraão e Sara, é uma figura fundamental no Antigo Testamento. Ele é dos patriarcas do povo de Israel e aparece principalmente no livro de Gênesis. A vida de Isaque, amados, quando nós olhamos assim também como a do seu pai Abraão, é marcada por várias narrativas significativas, incluindo o cumprimento
das promessas de Deus feitas a Abraão. Isaque é uma figura de fé e obediência, como foi também o seu pai Abraão. Embora também sua vida tenha sido marcada por momentos de complexidade e também de muitos desafios. A história de Isaque, amados, mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e nos ensina a confiarmos na direção de Deus em todos os aspectos da nossa vida, desde os momentos de alegria, como o nascimento de Isaque, que quer dizer, o próprio nome Isaque quer dizer sorriso, até os testes difíceis, as provações, o sacrifício que Isaque teve que enfrentar, as decisões importantes também que Isaque teve que tomar, como também o casamento de Isaque e as bênçãos familiares que Isaque também impôs sobre os seus descendentes. Então, nesta noite, amados irmãos, eu quero trazer um pouco a narrativa da vida de Isaque, esse patriarca, filho de Abraão, onde Deus cumpre a promessa a Abraão, o pai da fé, que lhe daria um descendente e que através dele Deus formaria uma numerosa nação. E nós vamos ver, primeiramente, o milagre do nascimento de Isaque. Nós vamos ver o sacrifício que Isaque teve que enfrentar com seu pai Abraão. Veremos também como foi o casamento de Isaque. Veremos a bênção de Isaque a Jacó e Esaú. E veremos também a partida de Isaque, ou seja, a morte de Isaque. Mas em primeiro lugar, amados, nós vamos ver, primeiramente, o milagre do nascimento de Isaque. E nós lemos aí, em Gênesis 21, do versículo 1 ao versículo 7, e quero lhe chamar a atenção aqui, amados, no versículo 2 de Gênesis 21. Nós lemos logo no início esse texto, mas nós vamos continuar com a Bíblia aberta no livro de Gênesis e ver vários textos acerca do patriarca Isaque. Veja o que é que diz aí o versículo 2 de Gênesis 21. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Amados irmãos, a primeira parte dessa mensagem desta noite, nós vamos ver que o nascimento de Isaque foi um milagre de Deus. Isaque, ele é o filho prometido por Deus a Abraão e Sara, que já eram muitos velhos, já eram idosos. Mas Deus, em sua fidelidade, cumpre sua promessa de dar-lhes um filho, mesmo quando as possibilidades humanas diziam ao contrário. Deus, quando chama Abraão, lhe promete dar um filho. Abraão tinha 75 anos. E como diz aqui em Gênesis 21, não é? O versículo 5, veja o que é que diz aí de Gênesis 21, versículo 5: tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Ou seja, 25 anos após a promessa, Deus vem e cumpre a promessa a Abraão, o pai da fé, mostrando assim o nascimento de Isaque, um milagre de Deus. Irmãos, o nascimento de Isaque é um grande milagre de Deus que demonstra o poder de Deus para cumprir as suas promessas, mesmo que as circunstâncias
mostrem que são impossíveis, mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Isaac nasce como resultado direto da promessa de Deus a Abraão, sendo assim a continuidade da aliança que Deus fez com Abraão, o pai de Isaac. E aqui, amados, o que nós podemos trazer como aplicação para as nossas vidas nos nossos dias? Acerca deste primeiro ponto, o milagre do nascimento de Isaac. Irmãos, primeiramente, o nascimento de Isaac nos ensina, para nós nos dias atuais, que quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre, independentemente das dificuldades ou limitações humanas. Nós somos limitados, mas para Deus não há limites. Ele cumpre o que promete. Devemos confiar em Deus todo o tempo. Devemos confiar em Deus, em sua fidelidade, mesmo quando as situações parecem impossíveis. Deus prometendo, amados, Ele vai cumprir, como disse aqui no versículo 2 do capítulo 21 de Gênesis. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Irmãos, não importa a minha ou a sua idade, ou as circunstâncias que nós nos encontramos, Deus sempre vai cumprir o que promete na minha e na sua vida também, como filhos da aliança, porque nós somos filhos na fé, junto com o nosso pai na fé, Abraão. Às vezes, amados, você pode olhar para você hoje, quanto tempo você tem de evangelho, né? E acha que Deus não tem mais promessas para cumprir na sua vida. Quem disse isso? Aos olhos de Deus, o crente não envelhece. Deus é que renova a cada dia, dia após dia, Deus vai renovando o seu interior, e para que assim se cumpra as suas promessas na minha e na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Eu estava preparando essa mensagem e comecei a aplicar para a minha vida. Às vezes, amados irmãos, nós achamos que por ter 20 ou 30 anos de evangelho, né? Acha que Deus não tem mais nada, Deus não requer mais nada da minha vida ou da sua vida. Quem disse isso? Quem disse isso que Deus, olha para a idade? Abraão tinha 75 anos, amados irmãos, quando Deus o chamou. E Deus começou a cumprir as promessas na vida de Abraão, ele com 100 anos, lhe dando assim Isaac, o filho da promessa. Então, meu irmão, fica aqui essa lição para mim e para você. Não importa a minha ou a sua idade, ou circunstâncias em que eu e você nos encontramos, Deus vai cumprir ou tem muitas coisas ainda para cumprir na minha e na sua vida. Não esqueça disso, viu? Deus é um Deus de promessa. Embora Paulo diz, o nosso homem exterior, ele se desgaste, mas o nosso novo homem interior, ele se renova para Deus. Deus vai trabalhando o nosso interior. E Deus tem promessas para mim e para você a serem cumpridas aqui no presente e nos dias que Deus ainda nos conceder segundo a sua vontade, aqui nesta trajetória desta vida. Então fica aqui, amados, esse primeiro
Essa primeira lição para a minha vida e para a sua vida. Vimos o milagre do nascimento de Isaac. E eu e você somos também o milagre de Deus. Estávamos perdidos, estávamos nas trevas, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus fez com que nascêssemos de novo pelo poder do alto, o poder do Espírito Santo, da mesma forma como foi o nascimento de Isaac. Foi um milagre. A minha vida e a sua vida como crentes, nascidos do alto, novas criaturas em Cristo Jesus, nós somos um milagre de Deus, e as promessas de Deus continuarão a serem cumpridas na minha e na sua vida. Fica essa lição primeiramente para a minha vida, para mim e para a sua vida que está me ouvindo, aqui no templo e também pelas redes sociais. Então, vamos ver também outra lição para as nossas vidas e extrairmos da vida de Isaac. Está aí no capítulo 22, quero que os irmãos antecipem aí, adiantem aí, melhor dizendo, Gênesis 22, eu quero ler, aqui vai falar sobre o sacrifício de Abraão e de Isaac, que Isaac também participou do sacrifício, o seu pai lhe ensinou. O versículo 8, Gênesis 22, versículo 8, veja o que é que diz. Vou ler o 7 e o 8, para nós entendermos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Eu quero chamar a atenção aqui no final do versículo 8. E seguiam ambos juntos. Aqui fica uma segunda lição. O chamado de Abraão foi o mesmo chamado também para Isaac. Isaac aprendeu com seu pai a adorar a Deus. Irmãos, se você ler aqui o capítulo 22, para nós ganharmos tempo, Deus pede a Abraão que ele sacrifique Isaac, o filho da promessa. Abraão obedece sem questionar a Deus, confiando assim que Deus tem um plano tanto para Abraão como também para Isaac, mesmo sendo algo doloroso para Abraão. E quando chega aqui, quando os dois versículos nós lemos, o versículo 7 e o versículo 8, o filho chega para Abraão, Isaac chega para seu pai Abraão e diz, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha, veja só, amados, veja só como Isaac já foi instruído pelo pai, que sabia que iam o quê? Sacrificar ao Senhor. E olha aqui, amados irmãos, que a caminhada é longa, não é em qualquer lugar, é lá no Monte Moriá. Tinha que subir, fazer uma escalada, não era em qualquer lugar, era num lugar determinado por Deus. Meus amados irmãos, este aqui é o maior momento do teste da fé de Abraão e Isaac. Isaac, embora ainda jovem, confia no pai e o acompanham até o monte o quê? Moriá. Eu acho maravilhoso aqui essa última parte do versículo 8. E seguiam ambos juntos. A obediência de Abraão, mesmo diante de uma tarefa tão difícil de sacrificar o seu único filho, esperou 25 anos, e o rapaz ali, quando jovem, este exemplo aqui, esta obediência de Abraão, é um exemplo de fé inabalável. Deus, ao ver a fidelidade de Abraão, Deus intervém
no momento decisivo que Abraão vai sacrificar, vai matar Isaque, e Deus, no momento, providencia um carneiro no lugar de Isaque. Veja o que é que diz aí do versículo 9 ao versículo 13. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Agora, irmãos, eu fiquei lendo esse texto aqui. Olha o que é que diz: amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Irmãos, o que é que pode passar na minha e na sua cabeça nesse momento, hein? O que foi que passou na mente de Abraão e também na mente de Isaque? Mas aqui, amados, o Deus de providência, o Deus de promessa, versículo 11, olha o que é que diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Meus amados irmãos, aqui, amados, o sacrifício de Abraão, junto com Isaque, nos ensina a importância que devemos ter da nossa obediência a Deus. Mesmo quando nós não entendemos os planos de Deus para aquilo que Ele nos pede. Às vezes, amados, Deus nos chama para sacrificar algo importante em nossas vidas, e Ele sempre tem um propósito maior para nós assim o obedecermos e sermos aprovados, como foi aprovado Abraão, o pai da fé. A confiança em Deus há de nos ajudar a superar os testes, as provações, as dificuldades, sabendo que Deus proverá o que precisamos. Deus nunca nos pede algo sem nos oferecer uma solução. Assim como Ele aqui provou Abraão. Nós sabemos, amados, que sacrifícios de animais Deus não quer mais. E o que é que Deus pede de nós? Que sacrifícios nós agora, na nova aliança, devemos estar fazendo para Deus? Será que Deus que requer sacrifícios nós? Sim, amados. A Bíblia diz, no Novo Testamento diz, que Deus quer e pede a mim sacrifícios, a mim e a você. Abram lá. 1 de Pedro, não desmarquem aí Gênesis, certo? Nós vamos voltar para o livro de Gênesis. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro 2, versículo 5. Depois nós vamos ver um texto 2:5. 1 de Pedro 2:5. Veja o que é que Pedro vai dizer. Também nós mesmos
como pedras que vivem, sois edificados o quê? Casa espiritual, para serdes o quê? Sacerdócio santos, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Que são esses sacrifícios espirituais, amados irmãos? Voltem aí um pouco a Hebreus, capítulo 13. Aí logo antes de Pedro, viu? Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15 ao 17. Veja o que aqui diz. 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de quê? De louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Irmãos, aqui nós podemos fazer uma aplicação para mim e para a sua vida. Como é que está a minha vida diante de Deus? Eu sou um cristão, uma pedra viva, como disse Pedro. Eu sou sacerdócio real, faço parte da nação santa de Deus aqui na terra, como ele vai dizer lá no capítulo 2 mais adiante. Será que a minha vida, como diz aqui o autor aos Hebreus, que por meio de Jesus Cristo nós devemos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome? Será que a minha vida, amados, eu tenho mais agradecido, eu tenho mais louvado a Deus, a Ele, do que murmurar? Minha vida tem sido um louvor mesmo a Deus? Eu só vivo me queixando com uma coisa ou com outra? Irmãos, por meio de Jesus, o autor aqui dos Hebreus, é para nós estarmos fazendo sempre, porque é um sacrifício mesmo, porque a vida do ser humano que não tem Cristo, a vida dele só está reclamando, dizendo que está faltando algo. Nunca é grato a Deus, nunca louva a Deus como Deus deve ser louvado. E nós, como novas criaturas, nós devemos estar louvando, agradecendo a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus. Embora as coisas estejam difíceis, gememos angustiados, com enfermidade, com uma coisa, com dificuldade, com problema familiar, com problema na igreja e com tantas outras coisas, mas em nossos lábios deve sempre estar um sacrifício. É sacrifício mesmo, porque nós somos ruins de agradecermos a Deus e estarmos sempre com os nossos corações gratos a Deus. Nós sempre procuramos motivo para estarmos murmurando. E ele diz aqui, no versículo 16: não negligencieis igualmente o quê? A prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Meus irmãos, Deus se compraz em nós estarmos, sabe o que? Praticando sempre o bem. E a mútua cooperação. O que é mútua cooperação, amados irmãos? É nós estarmos sempre nos sacrificando como filhos e filhas de Deus, levando o povo de Deus a viver sempre em unidade e não em desunião. Isso se chama mútua cooperação. Devemos viver, amados, sempre
fazendo esse sacrifício, estarmos lutando pela a unidade no meio do povo de Deus. Porque nós em Cristo, nós somos um. Há uma só fé, um só Deus, um só batismo, o qual é sobre todo e age sobre todos e vê e faz com que as coisas aconteçam sobre cada um de nós. Irmãos, estamos sempre, como diz aqui o versículo 16, praticando o bem e buscando sempre mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, diz o texto inspirado, não é o pastor Valdes, Deus se compraz com isso. E o que é que fica de lição aqui, amados? Assim, trazendo a vida de Isaac, a vida de Abraão para as nossas vidas. Lá Deus pediu, Abraão, obedientemente, Abraão nem questionou a Deus, nem pediu a ele, Senhor, me dá uma garantia. Tu não disseste, Senhor, que vai acontecer, ele não vai ser o meu descendente, não vai fazer uma grande nação. Não, ele não questionou nada. E, amados irmãos, quando nós recebemos uma exortação dessa, para nós estarmos fazendo esse sacrifício de louvor, termos nos nossos lábios sempre uma palavra de gratidão a Deus, de estarmos sempre ajudando uns aos outros, fazendo bem uns aos outros e trabalhando pela unidade do povo de Deus. Será, amados, que obedientemente, como Abraão, como Isaac, nós estamos agindo em obediência a Deus, lutando por isso? Nós fomos chamados por isso, amados, para isso, melhor dizendo, como Pedro disse, vocês são casa espiritual, para serem sacerdócio santo, ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sejam obedientes a Jesus Cristo. Vocês foram chamados para isso, para viver uma vida de gratidão a Deus, estar sempre com um hino de louvor, de gratidão a Deus, agradecendo a Deus por tudo nas suas vidas. Paulo diz isso lá em Tessalonicenses, vários textos das Escrituras, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, sejamos crentes gratos a Deus, louvemos a Deus não só com palavras, mas com o nosso viver. Estamos enfrentando situações difíceis, momentos difíceis, Deus está vendo. Abraão, Isaac, o pai da fé, viveram tempos mais difíceis, creio eu, do que eu e você. Com menos recursos, nós temos muito mais recursos do que Abraão e Isaac, e ainda muitas vezes nós não obedecemos a sermos gratos a Deus, a estarmos fazendo sempre o bem, e estamos buscando o quê? Mútua cooperação para que o povo de Deus desenvolva cada um assim como Deus quer que vivamos para a glória dele. Então, amados irmãos, preste atenção nesta frase que eu vou dizer, olha, Deus nunca nos pede algo sem oferecer uma solução. Se Deus pedir a mim, a você, meu irmão, a você também, minha irmã, faça para Deus. Se Deus está lhe pedindo, faça. Abraão não foi dizer a Sara não, que Deus tinha pedido para sacrificar seu filho. Abraão obedeceu a Deus. E se Deus pedir a mim e a você, nós devemos obedientemente obedecermos à voz de Deus. Faça o bem, lute pela unidade da igreja, lute pela unidade lá no seu lar, lute pela unidade lá no seu trabalho, seja luz lá no seu trabalho, seja luz lá para com os seus vizinhos, onde quer que você esteja, lute pela unidade, porque Deus é um Deus de paz. Cristão, amados, que só vive para trazer desunião, tem que rever, irmãos, temos que viver lutando pela unidade do povo de Deus, porque Cristo é Senhor de todos.
por meio dele, nós devemos estar fazendo esse sacrifício. Sacrifício de louvor, de praticar o bem a todos e também estarmos lutando pela unidade onde quer que nós estejamos, seja na igreja, seja no meu lar, seja no meu trabalho, seja lá na rua com meus vizinhos, onde quer que eu esteja, eu tenho que ser um pacificador, como diz Jesus lá nas bem-aventuranças. Então, amados, fica aqui esse exemplo. Em segundo lugar, e lições para as nossas vidas. Assim como Abraão, Isaque, seu filho, foi obediente a Deus para sacrificar a Deus em adoração, nós também sejamos também obedientes à palavra de Deus, que manda que nós devamos oferecer sacrifícios de louvor na prática do bem e buscando sempre a cooperação mútua, a unidade onde você estiver, porque com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus tem prazer. Às vezes, amados irmãos, Deus nos coloca em situações assim, que você nem imagina, que você como um cristão tem um vizinho lá com um problema lá, familiar ou qualquer coisa, e lhe chama. Aí você vai dizer: o que é que eu tenho a ver com a vida do meu vizinho? Foi Deus que lhe chamou. Vá lá, dê uma palavra de conforto, apazigua aquilo ali, seja luz, mostre que é um cristão. Você não vai se intrometendo em vida alheia de ninguém, mas se você for chamado, vá lá para apaziguar. Nós somos filhos do príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Mas em terceiro lugar, amados, eu quero destacar aqui uma lição também sobre o casamento de Isaque com Rebeca. Abram lá em Gênesis 24. Gênesis 24. Aqui é maravilhoso, amados. Eu nunca vi coisa tão maravilhosa, a gente olhar e estudar esses heróis da fé, nos aprofundando cada vez mais, averiguando nas escrituras, o casamento de Isaque. Gênesis 24, eu quero pegar só dois textos. 24, 10 a 14, e depois Gênesis 24, 45 a 48. Eu vou ler primeiramente Gênesis 24, 10 ao versículo 14, e depois o 45 ao 48, depois nós vamos entender. Veja o que é que diz. Gênesis 24, 10 ao 14. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar-se os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: isso aqui é o servo de Abraão: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Veja agora o versículo 45 ao 48 deste mesmo capítulo. 45 ao 48. Considerava ainda eu, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou a água. E eu lhe disse:
peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando-se, como ele tinha orado a Deus, o cântaro do ombro disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebe, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filha de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente do nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Irmãos, vamos entender aqui o contexto. Abraão envia o seu servo para ir encontrar uma esposa para Isaque, seu filho, confiando que Deus iria guiar o seu servo. E como nós vemos aqui nesse texto, Rebeca é escolhida por Deus para ser a esposa de Isaque. A história de como Isaque e Rebeca se conhecem e se casam é um exemplo da providência divina na vida de Abraão e o seu descendente. Por meio de um servo fiel e guiado pelo Espírito Santo, leva ele a Rebeca, que seria a esposa de Isaque. Essa história, amados, nos mostra como Deus está envolvido em nossas decisões e como Ele prepara os caminhos para que seus planos sejam cumpridos em nossas vidas. Irmãos, é maravilhoso, amados. O texto aqui diz: o servo de Abraão, ele sabia que seria uma tarefa difícil, mas o que é que ele faz? Ele ora ao Deus de Abraão: ó meu Senhor, me mostre. Olha, eu vou te dizer o seguinte: rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé de uma fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade, elas vão vir para pegar água. Dá-me, pois, a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela possa me responder: bebe, e ainda darei de beber aos teus camelos. Seja esta que designaste para o teu servo Isaque. E acontece da mesma forma que o servo de Abraão ora a Deus. Rebeca chega, inclina o cântaro, dá de beber ao servo e ainda diz: deixe que eu vou dar de beber também aos camelos. Meus amados irmãos, Deus, Ele está envolvido em nossas decisões da vida, da nossa vida. Às vezes, amados irmãos, não é? Tem tantos jovens que têm dificuldade de achar um filho ou uma filha de Deus para que posteriormente se unam em matrimônio. Está aqui um exemplo. Se quede aos pés do Senhor, vá colocar o joelho no chão, vá orar a Deus, dizer: meu Senhor, seja ele um rapaz, seja ele uma moça, coloque o joelho no chão e diz: Senhor, me mostra, se o rapaz, me mostra a moça, a mulher que tu queres para a minha vida. Se for a moça, me mostra o rapaz, meu Deus, para que seja o meu esposo, para que futuramente formemos uma família
e venhamos glorificar o teu santo nome. É isto que as filhas e os filhos de Deus, as jovens ainda, que não casaram, devem fazer perante o seu Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, porque assim foi que Abraão fez para escolher uma esposa para seu filho Isaac. E o que é que aprendemos, amados, aqui com o casamento de Isaac? O casamento de Isaac e Rebeca nos ensina que em todas as áreas da nossa vida devemos buscar a orientação de Deus. Ele se importa com as nossas escolhas. Ele sabe, amados, que eu e você, na vida que estamos vivendo, nossa vida é feita de escolhas, seja ela para o casamento, seja ela qual for a escolha na nossa vida. Nós somos seres que devemos ou iremos fazer escolhas diariamente em nossas vidas. Ele se importa com as nossas escolhas e deseja nos guiar, especialmente em decisões importantes como relacionamentos. Deus se importa. E quando nós confiamos em sua direção, Ele vai preparar o caminho, como preparou para aquele servo de Abraão, de forma perfeita, mesmo que não podemos ver o quadro completo da nossa peregrinação aqui na terra. Mas as escolhas do tempo presente, se fizermos assim, buscando a Deus, pedindo auxílio do alto, para sermos guiados por sua mão poderosa, eu tenho plena certeza que Deus há de fazer isso também para com seus filhos e com suas filhas. Porque Deus, como eu falei, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus de promessa, é um Deus que Ele providencia tudo para os seus filhos e suas filhas. E Ele se importa com as escolhas da nossa vida, amados. Deus quer sempre o melhor para a minha vida e para a sua vida. Deus nunca vai dar algo de ruim para você, embora que Deus nos mostrando, aparentemente, pareça aos nossos olhos que é ruim. Mas se Deus nos der certeza, a convicção de que é aquilo que Ele quer para a minha vida e para a sua, devemos ter a confiança inabalável nesse Deus. Eu fico aqui interessante. É interessante, amados. Olha que coisa interessante. Os irmãos pararam para pensar aqui. Poderia quem ter saído para procurar uma filha para Isaac, quem era? Quem era? Abraão, não era? Não era o pai e a mãe? E por que ele manda o seu servo? Olha só, para mostrar mais um milagre na vida de quem? De Isaac. Mas o servo de Abraão era servo também de Deus. E ele cumpre o que o pai da fé pediu para o seu servo fazer, e ele faz obedientemente, mas com a ajuda de quem? Do alto. E é isso que Deus faz em nossas vidas. Nós somos servos, amados irmãos. Então, amados, aprendamos aqui também que Deus, Ele sempre há de nos guiar, há de nos orientar, sempre a fazermos escolhas acertadas em nossas vidas. Mas em quarto lugar, aí vem capítulo 27 de Gênesis, abram aí. Outro momento, melhor dizendo assim, na vida de Isaac. É a bênção que ele dá a Jacó, que por direito seria de Esaú. Gênesis 27, versículo 36 ao 38.
Disse Esaú: não é com razão que se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim, meu pai? Vamos entender aqui o contexto, amados irmãos. Aqui é outro momento difícil na vida de Isaac. Isaac aqui já está velho, cego, e deseja abençoar seu filho mais velho. Quem era o filho mais velho? Quem foi o filho mais velho de Isaac? Esaú. Eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. No entanto, por meio de um engano orquestrado por Rebeca, Jacó recebe a bênção da primogenitura, que seria de Esaú. E isso aqui vai criar um conflito entre 2 irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. E aqui nesse capítulo 27, narra o episódio de Jacó recebendo o quê? A bênção de Isaac. Apesar do engano, esse capítulo 27 nos mostra como, mesmo em meio às falhas humanas, em meio aos conflitos familiares, os planos de Deus se cumprem. Deus já tinha escolhido Jacó para ser o herdeiro das promessas de Abraão. O plano de Deus não pode ser frustrado, mesmo quando tentamos interferir com as nossas ações. Deus já tinha dito a Rebeca, a mãe dos gêmeos, que o mais moço... Abram aí, vamos ler Gênesis 25, voltem um pouco aí. Gênesis 25. Gênesis 25, versículo 19 ao 26. Vai mostrar aqui os descendentes de Isaac. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era o quê? Olha o outro milagre, para nascer Jacó e Esaú. Era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, o quê? Concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Olha, os gêmeos, Jacó e Esaú, já brigavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte do que outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam os gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro quem? O ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Então, Esaú é o mais velho. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Olha, Isaac, quando casou, só veio ter filho com Rebeca aos 60 anos. Ele já estava com 60.
Passou-se 20 anos. Vejam só, meus amados irmãos, aqui, a bênção ali, no costume judaico, era o seguinte: o mais velho recebia a bênção do seu pai, mas Deus aqui inverteu. O mais velho será servo do mais moço. Quem era o mais moço? Jacó. O mais velho era Esaú. E se cumpriu ou não? Se cumpriu. Mesmo com a astúcia, o plano de Rebeca com Jacó, Deus cumpriu o que ele havia dito, o quê? A Rebeca. Mesmo antes de nascer, eles já brigavam lá no seu ventre. Mas Jacó, quando Esaú nasce, segura no calcanhar de Esaú. Melhor, quando Esaú nasce, Jacó segura no seu calcanhar, mostrando-nos assim, que a bênção não seria de Esaú, e sim de Jacó. Jacó já desejava a bênção da primogenitura. Meus amados irmãos, esse episódio nos lembra que, apesar das falhas humanas de Rebeca, esposa de Isaac, e mãe de Esaú, Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Mesmo quando as circunstâncias parecem estar fora do controle humano, os planos de Deus há de se realizar. Devemos confiar em Deus que, independentemente dos erros e conflitos existentes no meio dos seres humanos que são falhos, Deus cumpre os seus propósitos em nossas vidas. Eu não consigo explicar aqui porque Deus permitiu. Era estéril. Isaac orou ao Senhor para que ela fosse mãe, e orou, mas só veio 20 anos depois. Isaac era de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela é estéril, e o Senhor lhe ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, lhe concebeu um filho. Então, meus amados irmãos, vejam só, quando Isaac casou, ele tinha 40 anos, como o texto que nós lemos, mas Deus só lhe deu um filho na idade de 60. Outro milagre na vida de Isaac. Mas, meus irmãos, aqui está o que eu quero mostrar aqui, que é a bênção de Isaac sobre Jacó. Mesmo Isaac sendo enganado por Jacó, seu filho, cumpriu seus planos de Deus. Não me procure dizer, pastor, como explicar isso? Eu não sei não, irmãos. É melhor a gente calar e dizer, Deus é soberano. Por quê? Veja olha que coisa interessante. Volte aí o capítulo 27. Veja aí o versículo 32, capítulo 27, 32, só para a gente entender um pouco aqui. Aqui já é quando Jacó vem para receber a bênção do seu pai. Ele foge, né? Ele pega a pele de animal, cobre os seus braços, porque Esaú era peludo, né? Para se passar por Esaú, né? Então, perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Isso Isaac perguntando a Jacó. Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Olha só, estava mentindo. Então estremeceu Isaac. Desculpe, não é aqui não, irmãos, não é aqui não. Não é aqui não. Aqui já é Esaú. Não, versículo 22. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó,
porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como a de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e lhe comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e do mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que eu te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega a Esaú, seu irmão, da caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú as palavras de seu pai, bradou com um profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. E se você ler todo o capítulo 27, você vai entender mais, né? Aí vejam só, amados, Isaque aqui estremeceu quando Esaú chega e diz: Meu pai, come da caça que eu trouxe para ti, eu preparei o prato que o Senhor gosta, eu quero agora a minha bênção. Ele disse: Quem foi aquele que eu abençoei? És tu quem? Ele disse: Eu sou Esaú, mas eu já dei a bênção. Aí ele disse: Já sei quem foi. Foi Jacó, meu irmão. Pô, não é à toa que seu nome se chama Jacó. Então, meus amados irmãos, vejam só, devemos confiar em Deus que, independentemente de erros e conflitos, Deus vai cumprir o propósito dele em nossas vidas. Aí eu pergunto: Esaú teve culpa também ou não? Teve. Ele não vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha? Ele está aqui se lamentando com seu pai, mas ele trocou a bênção de Deus por um prato de guisado. Ele está se condoendo aqui diante de Isaque, mas ele fez um negócio com Jacó. Ele vendeu o direito de primogenitura. A bênção de Deus ele trocou por um prato de lentilhas. Por isso que o autor aos Hebreus diz lá que Esaú, mesmo buscando com lágrimas ao Senhor, Deus não ouviu o seu clamor mais, porque ele trocou o que era mais precioso por aquilo que é transitório, um prato de guisado. Meus irmãos, Deus, Ele é um Deus soberano.
E por final, amados, já estamos adiantados aqui, eu falar só um pouco da morte de Isaac, que está aí no capítulo 35, o versículo 29. Aí você pode estar pensando, como foi o final da vida, hein, de Isaac? Isaac, ele viu os seus 2 filhos ainda em conflito? Não. Deus, antes de Isaac morrer, Deus reconciliou Jacó com Esaú para que assim cumprisse os planos de Deus. Gênesis 35, versículo 29, diz assim, versículo 28 e 29, foram os dias de Isaac 180 anos, velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Irmãos, Isaac morre numa idade avançada, foi sepultado pelos seus 2 filhos, Jacó e Esaú. A morte de Isaac é um momento na narrativa da história dos patriarcas. Foi um homem de fé, enfrentou desafios, dificuldades em suas vidas, decepção com seus filhos, mas sua morte e seu sepultamento indicam o fim de uma geração. Não indicam o fim de uma geração, mas a promessa de Deus continua viva através de seus filhos e de seus netos. A morte de Isaac nos lembra de nossa própria finitude. Nós somos finitos e nós devemos deixar o legado de fé para os nossos filhos e as futuras gerações. A vida é passageira. O que importa realmente é como vivemos em relação a Deus no presente e como nós estamos levando a sério o propósito de Deus para as nossas vidas. Devemos viver de maneira que honre a Deus e prepare as próximas gerações para que sigam ao Senhor, Deus de Abraão. Eu fico olhando aqui, às vezes, amados irmãos, vejam só, Jacó, aquele que Deus já tinha escolhido no ventre, que ele disse a Rebeca antes mesmo dele nascer, para que se cumpra os planos de Deus, mente, engana. Pastor, onde é que o Senhor quer chegar? Quantas vezes, meus irmãos, eu e você, no meio do povo de Deus, nós vemos pessoas mentindo, enganando a homens, mas não engana a Deus. Mas acima de tudo isso, nós devemos, amados, confiar, sabe em quê? Na soberania de Deus. Isaac foi enganado pelo seu próprio filho, mas ele cumpriu o quê? O seu papel de quê? O propósito que Deus tinha na vida dele. E a responsabilidade, nós sabemos o que Jacó enfrentou para que depois ele fosse o quê? Recuperado por Deus e ser convertido verdadeiramente a Deus. É quando ele se encontra, ou vai se encontrar com Esaú, depois de conviver 14 anos, tendo já suas 2 esposas, filhos de Labão, seu tio que era outro enrolão, outro mentiroso, enganou ele lá, e ele teve que sair com a sua família, mas depois ele vai ter que passar nas terras agora do seu irmão Esaú, e ele astuciosamente, ele trama de forma astuta para se encontrar com Esaú, manda um rebanho dos melhores para Esaú como um presente, para ver se Esaú aliviava a barganha. Mas os servos de Isaac, de Jacó vêm e dizem:
meu senhor, Esaú vem com todo o seu povo aí, ele não recebeu nada de que tu ofereceste a ele, porque ele já tem isto em número elevado. E é quando Jacó vai ter um encontro verdadeiramente com Deus, que é quando ele vem o anjo do Senhor e fala com Jacó, e Jacó, enquanto diz: se tu não me abençoares, eu não vou te soltar. E só soltou porque o anjo veio e tocou na uma das suas pernas, e Jacó morreu mancando da sua perna. Nós vamos ver isso mais adiante, no próximo estudo. E o nome de Jacó, depois, vai ser mudado, não mais de usurpador, de enganador, vai ser chamado agora Israel. Deus muda o nome de Jacó. As consequências da mentira, as consequências do engano, vêm na vida dos filhos de Deus. Não se engane, amados irmãos, no meio do povo de Deus, se um filho, uma filha de Deus, mentir, enganar, trapacear no meio do povo de Deus, Deus vai trazer consequências sérias para a sua vida, vai tratar com essa pessoa. Isto eu tenho uma plena certeza. Agora, se não é filho de Deus ou filha de Deus, vai morrer no pecado, vai voltar para o mundo. Então, amados, finalizando, como Isaac, devemos aprender a confiar nas promessas de Deus, obedecer sua vontade, buscar sua direção e deixar um legado de fé para as gerações futuras. Mesmo nas dificuldades, mesmo em tantas coisas que, creio eu, que Isaac não esperava enfrentar em sua trajetória enquanto aqui viveu na terra. Mas Deus mostrou que Ele é fiel e que seu plano vai sempre prevalecer na vida daqueles que Ele chamou pela sua graça. Isto é, amados, a fé verdadeira. Por isso que Jacó, ou melhor, Isaac, está junto na galeria dos heróis da fé, junto com seu pai. Isaac, o filho da promessa. Deus, Ele é fiel. Deus é um Deus que cumpre todas as suas promessas que Ele promete para o seu povo. Deus nos abençoe, amados. Deus nos fortaleça em dias tão difíceis pelos quais nós estamos vivendo. E confiemos como esses irmãos do passado confiaram e herdaram a promessa de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.